Olha só, a gente vai girar aqui a nossa reportagem. Temos entrevista hoje, né? O Cid Torquato, inclusive, já está conosco. Mas antes, a gente vai rodar, viu, Cid? Peço só que você aguarde e acompanhe também aqui conosco, por gentileza, a matéria que a Mayra vai trazer, a reportagem que a Mayra vai trazer, que já está aqui nos ouvindo. Fala, Mayra, boa tarde, tudo bem? Oi, Danilo, boa tarde para você, para o Zaidan e para todos Mayra. os ouvintes. Olha, eu vim trazer aqui alguns dados que são parte do módulo de pessoa com deficiência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022. Foi divulgada hoje e eu vou trazer aqui alguns dados alarmantes, alguns recortes dessa pesquisa, que com certeza depois o Cid Torquato vai comentar para a gente. Em todo o Brasil, 12 milhões de pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho, que corresponde a 70,8% do total. A PNAD mostrou que 18,6 milhões de brasileiros com mais de 2 anos de idade possuem algum tipo de deficiência. E a pesquisa escancarou algumas desigualdades, como a empregabilidade e também a educação. Em 2022, só 29,2% das pessoas com deficiência estavam oficialmente no mercado de trabalho, enquanto o percentual para pessoas sem deficiência foi de 66,4%. E tem uma grande diferença mesmo entre os que têm nível superior. Nesse caso, a taxa de participação foi de 54,7% para pessoas com deficiência e 84,2% para sem deficiências. E aí, na parte da educação, dados que chamam bastante atenção também. No final de 2022, a taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi de quase 20%, enquanto as de pessoas sem deficiência ficou abaixo de 5%, uma grande diferença. E só uma em cada 4 pessoas com deficiência concluiu o ensino básico obrigatório. Já as pessoas sem deficiência, a porcentagem é muito maior, 57,3%, e a gente vê que a educação é uma das raízes, impacta muito nos dados primeiros que a gente trouxe, de mercado de trabalho também. Então, são recortes, pequenos recortes de uma pesquisa que é inédita e traz aí dados sobre educação e mercado de trabalho das pessoas com deficiência, e vou deixar aí para o nosso Cid Torquato comentar, Danilo. É isso aí, o Cid que já está aqui na nossa escuta também, está ouvindo atentamente a reportagem que a Mayra trouxe, né? Mayra, obrigado aí pelos números, viu? Por trazer essa pesquisa aqui no Bandeirantes Acontece. Até uma próxima. Mayra. Valeu, gente. Até mais. E agora sim, viu, Zaidan e ouvintes, o Cid Torquato, que é CEO do Conlibras, já junto aqui no nosso debate, né? Muito para repercutir também o assunto da Mayra, mas para falar também sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que foi sancionada há 8 anos. Não é isso, Cid? Muito boa tarde, hein? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Cid. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Então, você quer, já comento, né? Opa, quinto sinal. Perdão. À vontade. Eu estava dando só um hello, achei que você ia perguntar, mas é verdade. A gente está numa semana, Danilo, especial em termos de comemorações, né, na seara da pessoa com deficiência, né? Teve essa comemoração dos 8 anos da LBI e agora, né, na verdade, o lançamento, né, a divulgação dos dados do IBGE que dizem respeito à população brasileira com deficiência. Então, uma semana importante, né, primeiro a LBI comemorando, né, 8 anos da LBI, embora a LBI é das peças legislativas, né, uma das peças jurídicas, uma das leis que tem a ver com pessoas com deficiência mais avançadas do mundo, viu, Zaidan? O problema é que ela não foi ainda regulamentada. Então, eu chamo de letra dormente. Ela está lá na lei, é linda, ela inspira inclusive outros países, mas nós, né, os sujeitos de direito aqui, as pessoas com deficiência do Brasil, não conseguimos usar a LBI porque ela não foi regulamentada ainda. Então, só com os artigos, né, da lei, não dá para, você não consegue materializar aquele direito que está lá descrito. Então, eu estou até participando desse processo, nós temos aí um grande esforço no sentido de preparar né, o que está faltando, inclusive em termos de normas técnicas, para que a LBI possa ser regulamentada
e, assim, as pessoas com deficiência no Brasil possam, de fato, exercer seus direitos e não apenas olhar, né, para essa linda lei que faz 8 anos, mas que, né, como eu digo, uma letra dormente. Ela está lá adormecida, esperando a regulamentação, que só assim vai permitir, né, o uso efetivo da lei. Ô Cid, esses dois temas mencionados pelo Danilo, eles se encontram porque a Mayra trouxe números preocupantes, né, relacionados à inclusão no mercado de trabalho e à inclusão na educação. Porque você já várias vezes mencionou aqui problemas que ainda existem. E se existem em menor escala em São Paulo, imagina o que você vai encontrar Brasil afora, né? Muitas vezes escolas sem aparelhos adequados, sem corrimão, sem um banheiro adaptado, sem carteiras adaptadas, sem nada. E ao mesmo tempo o mercado de trabalho, que reflete isso, né? A comparação da inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência em relação a pessoas sem deficiência, a diferença percentual é gigantesca, né? Então, ao mesmo tempo, você fala de uma lei que está aí, como você disse, bonita, mas que por enquanto é dormente, porque eles não regulamentam, não concluem, na prática não concluem a lei, porque ela precisa de regulamentação em alguns de seus artigos. Por que 8 anos depois não fizeram isso? Qual a conclusão que a gente chega 8 anos depois? Negligência, indiferença. Como é que diagnóstico você faz dessa demora, Cid? Tem um pouco disso tudo que você citou, Zaidan. Aí tem também, eu acho que as pessoas com deficiência precisam se organizar melhor, precisam se manifestar mais. As entidades né, que defendem os direitos das pessoas com deficiência no Brasil precisam ser mais fortes, precisam ter recursos para contratar advogados, contratar lobistas, contratar gente para fazer pressão. Então, outros setores fazem isso e têm suas leis, ou leis que dizem respeito a esses outros setores, regulamentadas ou outras medidas acontecendo em menos tempo. Então, eu acho que, eu digo sempre, né, você já ouviu essa minha expressão, eu falo que as pessoas com deficiência têm prioridade segundo a lei, mas, na verdade, nós somos os últimos da fila. Né, o preconceito, o capacitismo ainda são muito fortes. Óbvio, você pergunta para uma pessoa, você tem algum preconceito com pessoas com deficiência? A resposta vai ser não. Mas, no fundo, as pessoas com deficiência são consideradas, em grande medida, incapazes. Então, isso é algo que a gente tem que ir mudando nesse processo civilizatório que a gente vive, inclusive fazendo uso, aproveitando, né, dessa onda de diversidade, né, que nós estamos vivendo agora, né? Essas reflexões, essas mudanças com relação à valorização da diversidade. E mesmo, Zaida, quando fala-se em diversidade, muitas vezes as pessoas, nas empresas e por aí afora, as pessoas esquecem que pessoa com deficiência também entra embaixo desse guarda-chuva da diversidade. Então, né, eu acho que tem essa questão do preconceito e tem muito a questão de falta de pressão, né, do movimento político das pessoas com deficiência, no sentido de ter mais protagonismo, né, no plano político. Por exemplo, hoje eu estava conversando sobre o Congresso Nacional e nós temos, eu acho que apenas 2 pessoas com deficiência como parlamentares. Uma deputada que ela não tem um olho, né, ela enxerga com um olho só, e a senadora Mara Gabrilli. Então, fica mais difícil, né, com essa falta de representatividade, nós temos uma atuação política realmente efetiva. Agora, é claro, uma última da minha parte, Cid, é claro que houve avanços, inclusive pelo trabalho de pessoas como você, que faz um trabalho público notável há muito tempo. E a gente já disse isso aqui, não é porque é o Cid, nosso amigo, não, é porque é a realidade. O trabalho do Cid é fundamental. Ele está há anos
trabalhando incansavelmente. Agora, as empresas, pelo que você observa, nota, pelos relatos, as empresas, elas fazem aquilo que a lei determina, aquilo que já é lei, aquilo que já está determinado, por exemplo, como cotas nas empresas, com mais de tantos funcionários e tal. Essa lei é efetivamente cumprida, Cid? Olha, Jaidan, agora com a questão do ESG, do compliance, né? E mesmo as multinacionais que trabalham muitas vezes sob né, os preceitos da matriz. Então, nós temos aí um avanço muito grande na área empresarial. Várias empresas se preocupam e algumas delas estão, inclusive, além da cota, no sentido, além da legislação, no sentido do que elas promovem para as pessoas com deficiência. Mas a regra, a maioria né, das empresas no Brasil não se atentam a essas questões. Estão longe do processo de inclusão das pessoas com deficiência né, nas empresas, né, no sentido de trabalho e renda. Né, na verdade, eu queria fazer um comentário, dar um passo para trás e dizer o seguinte: muito boa a reportagem né, que foi feita sobre o IBGE, e a gente viu ali o gap que existe, né, e começa na educação, Zaidan. Né, as pessoas com deficiência, infelizmente, sofrem barreiras, têm barreiras desde que nascem, né, dificuldade para ir para a escola, transporte, muitas vezes não consegue nem sair de casa em função de onde vive. Depois, reabilitação, poucos centros, complexo. Depois, né, educação, salas, como você mesmo frisou, sem os equipamentos necessários. Então, elas vão acumulando ao longo da vida déficits de formação, de educação, que depois, na hora da empregabilidade, vão representar problemas sérios, né? Você muitas vezes não consegue, depois, com essa educação fragmentada, se capacitar plenamente para poder realmente ser útil nas empresas. E, por um lado, Zaidan, mais uma vez, as empresas não estão aqui para fazer benemerência, né? Não é uma relação né, de assistência social. Elas continuam visando lucro, e está certo isso. O que nós temos que fazer? Ter pessoas com deficiência capacitadas né, plenamente para poderem competir de igual a igual com qualquer pessoa. Né? Isso não acontece. Então, né, precisamos melhorar tudo isso. O IBGE, desculpe me estender um pouquinho, né, mas para fazer o link entre esses assuntos, o IBGE traz, muito importante, as informações, né, os dados que o IBGE traz. Mas um dado extra para vocês. Esses dados do IBGE estão, com certeza, defasados, equivocados. Por quê? Porque eles fazem, a metodologia usada atualmente nunca vai gerar um número preciso de pessoas com deficiência, suas atividades e tudo mais, no Brasil, em função do erro metodológico. Eu acho que não sei se eu discuti isso aqui, mas eles fazem, em geral, uma pergunta, né? 5 perguntas. 4 sobre as 4 deficiências básicas e uma sobre autismo. Contam uma historinha mas na verdade querem perguntar: você tem alguém em casa com alguma deficiência visual, por exemplo? A historinha é contada de outra forma para as pessoas que não sabem o que é deficiência, muitas vezes não sabem o que é visual. Então, e as respostas são não, sim um pouco, sim médio e sim muito. Resumindo aí de uma forma né, bastante prática. E eles só conseguem enxergar a deficiência no sim médio e no sim muito. O sim pouco, ali tem com certeza um percentual de pessoas com deficiências mais leves, que não entram no cálculo, né, final dos 8,9% de pessoas com deficiência que o IBGE aponta né, este ano, né, nesta última pesquisa. Então, olha, resumindo aqui, a gente tem que evoluir muito
né, ainda nas questões relativas às pessoas com deficiência. Aumentar esse protagonismo político, melhorar os serviços e as ações, as políticas públicas em prol das pessoas com deficiência, e provocar mais engajamento na sociedade em geral. Então, é uma batalha, Danilo, é uma luta que continua. É mesmo, vamos em frente aí, sempre com o Cid Torquato aqui no Bandeirantes Acontece, CEO da Econlibras, e eu agradeço demais aqui a participação mais uma vez conosco aqui do Cid Torquato. Cid, obrigado, viu? Bom final de semana. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço.